Eu nunca tinha vivido de maneira tão próxima a cultura indígena. No Brasil, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, tive pouco contato com tribos brasileiras. Na Bolívia foi diferente, porque nas ruas de La Paz você escuta Aymara, você escuta Quechua, você vê as pessoas preservando os rituais, pensando os céus, a agricultura e a música segundo uma tradição indígena. Então, é muito diferente porque você sente a cultura indígena viva no dia a dia, nas pessoas. As pessoas nas ruas têm feições indígenas, as pessoas te contam histórias indígenas, te contam lendas indígenas, te falam sobre as constelações indígenas. Então, o tempo todo existe um diálogo com a cultura indígena. E ali eu senti uma conexão muito profunda. Muito profunda não porque eu sinto que existia algo indígena em mim, como é o caso de alguns viajantes que vão em certos rituais nos Andes e voltam transformados para os seus países, dizendo que se tornaram indígenas e que descobriram que o seu coração, na verdade, é indígena e que é ali que eles pertencem, e é algo que acontece com alguma frequência, maior do que você pode imaginar. Ouvi algumas histórias, pessoas que vão para caminhadas e no final da caminhada começam a chorar e desabam dizendo que elas descobriram o que na verdade elas são e decidem ficar para sempre em uma cidadezinha pequena no sul da Bolívia. Eu me senti muito conectado com a cultura indígena de muitas formas, não necessariamente porque eu senti que ancestralmente eu tenho uma ligação espiritual com a cultura, mas porque existem valores e formas de pensar a natureza com os quais eu compactuo, que eu acho que fazem todo sentido, sobretudo num mundo em que isso parece se perder cada vez mais. A ligação da cultura boliviana com a natureza, a ligação da cultura boliviana com as montanhas, com os mares, com as florestas, com os animais, é uma relação de unidade, é uma relação inseparável. Não é como se existisse o ser humano como algo isolado da natureza. É como se o ser humano fosse mais um a integrar esse bioma da natureza. Mais um elemento dentro dessa sopa da existência que tem igual importância e não é superior. Então existe um respeito muito grande aos lugares, às paisagens, aos vales, às cordilheiras, aos rios. E eu achei isso muito bonito. Existe uma relação de muito cuidado com a natureza. E sendo de uma capital que quase não tem natureza, é algo que eu não aprendi. Não aprendi naturalmente a valorizar a natureza como algo inseparável do ser humano. Eu aprendi que o ser humano era uma coisa, que a cidade era uma coisa, e que quando eu ia ver a natureza, eu ia para outro lugar. Eu cresci indo viajar e falando, preciso de natureza, preciso ver a natureza, como se eu não fosse parte dela. E eu nem sei se eu me sinto ainda muito parte dela, porque toda a minha forma de pensar o mundo foi pautada por uma metrópole, uma das mais populosas do mundo, uma das mais metrópoles do mundo, mais caóticas, mais apáticas. Então, como um cidadão paulistano, é difícil para mim enxergar isso como algo natural, algo inato, algo que já estava em mim. Mas, sem dúvidas, é muito fácil enxergar isso e pensar, com certeza é uma forma muito mais legal de ver o mundo do que a maneira que eu aprendi, a maneira que eu fui criado pela minha cidade, pela minha forma de entender a natureza, as montanhas, os animais. É uma relação muito mais próxima, uma relação de uma conexão muito profunda
que se estabelece quase naturalmente, quase como se fossem mais animais dentre os vários que já existem. Então existe um respeito, um culto à natureza, tem uma relação também que parte de uma figura, de uma deidade que se expressa através da natureza. As pessoas veem a montanha como uma divindade. Então existe todo um respeito diante dessa figura magnífica que é a cordilheira. Tem várias músicas que são cantadas em homenagem à natureza. Na América Latina isso acontece muito. Na Argentina, por exemplo, tem muitas músicas que falam sobre a natureza, que são cantadas em homenagem a certa paisagem. E no norte da Argentina, sobretudo, onde existe a fronteira com a Bolívia e onde existe uma cultura um pouco menos populosa, um pouco menos globalizada, isso é mais comum. Isso acontece ainda mais, cada vez menos, mas é claro nas letras o valor que a natureza tem. E no contexto que eu nasci, no contexto que eu cresci, isso praticamente não acontece. Eu lembro de algumas músicas que falam sobre a natureza, mas isso não faz parte muito do meu repertório. Lembro muito de Dorival, lembro de algumas metáforas que usam a natureza na canção popular brasileira, mas não tenho muito fácil assim para resgatar na memória. Se eu parar para pensar, eu consigo resgatar algumas coisas, mas não é algo que faz parte desse cânone daquilo que eu aprendi a valorizar e a absorver como artista e como criança, adolescente, aprendendo quais eram as referências da arte. Então, eu acho que eu me identifico não por conta de uma questão espiritual com a Bolívia, mas me identifiquei muito com os valores e com aquilo que eu gostaria que o mundo fosse, talvez. Tem uma coisa que me incomoda cada vez mais no mundo, que é uma necessidade individualista de pensar o eu que precisa conquistar, o eu que precisa se sobrepor, o eu que precisa competir. Na Bolívia, a noção de sociedade parte da coletividade, parte de uma visão do todo e o indivíduo é parte desse todo. Você não precisa se sobrepor a isso. Não é algo valorizado que você se sobreponha a isso. Como nos Estados Unidos, a experiência que eu tive nos Estados Unidos foi um pouco assustadora, no sentido de que tudo era muito competitivo. Era como se houvesse uma necessidade constante de se sobrepor ao outro, a buscar em tudo uma forma de enaltecer a si mesmo, uma forma de se tornar um degrau acima na hierarquia da sociedade, subir esse degrau, se tornar uma posição a mais no ranking, subir essa posição e ir subindo cada vez mais, para um dia talvez se tornar o melhor, um dos melhores de sei lá o quê. E na Bolívia isso é uma noção meio risível. Uma coisa que as pessoas falam, por quê? Qual que é o sentido disso? É um país que critica muito essa necessidade de sempre competir em função de algo insólito. Sempre competir em função de coisas que não necessariamente fazem sentido. Na Bolívia, o eu é o outro. Existe uma noção de comunidade desenvolvida por conta de uma relação de interdependência entre as pessoas que cresceram em comunidades indígenas, que torna muito difícil você separar o eu do outro. Então, na música boliviana, a figura do solista, durante muito tempo, não existiu. Só passou a existir com mais frequência nos centros urbanos, um pouco mais globalizados. Porque a música boliviana era pensada para ser tocada em grupo.
E era parte do conceito música. Música se faz em grupo, você depende do outro para fazer música, e tocar com o outro é parte de algo ainda maior. Tocar com o outro é uma forma de convocar a chuva, de afastar a chuva. É uma forma de cultuar dias do ano específicos. E tudo isso é feito em coletivo. Então por que, se você depende do outro, você vai querer se sobrepor a ele? Eu acho que existem formas de enxergar o mundo, a vida, as virtudes que me parecem pouco dotadas de qualquer tipo de base sólida, qualquer tipo de fundamento, qualquer tipo de razão de ser. Parece que é uma competição pela competição, uma vontade de ser mais que o outro, simplesmente para ser mais que o outro, como se ser melhor em si fosse o suficiente, como se ser o primeiro a fazer qualquer coisa, ou o primeiro melhor em qualquer coisa, fosse de alguma valia para a sociedade, para o indivíduo, para a construção de algo, quando não é. Eu estava discutindo outro dia com um amigo sobre um empresário que ele admira muito e que tinha construído um império em torno da exploração do trabalho alheio. E essa exploração, muitas vezes de maneira ilegal, muitas vezes de uma maneira antiética, buscando enriquecer. E o meu questionamento era: por que isso é bom? E ele dizia que sabia que aquilo era ilegal, sabia que era antiético, mas ao mesmo tempo não conseguia deixar de valorizar aquela pessoa por ter conquistado esse status de ultra rico, de bilionário. Eu ficava pensando, velho, se você tiver uma pessoa que tem como objetivo de vida criar a maior pilha de merda do mundo, essa pessoa pode ser extremamente dedicada, essa pessoa pode ser extremamente resiliente, pode ter a maior determinação do mundo. Todo dia ela acorda às 5 da manhã, pega a pá dela, junta toda a merda que ela consegue encontrar numa pilha, faz isso dia após dia durante 10 anos. Qual o valor dessa pilha de merda? Só porque é a maior pilha de merda do mundo isso deve ser valorizado? Só porque ela foi dedicada em direção a algo que ela acreditava, isso vale alguma coisa? Eu acho que é importante, às vezes, sair um pouco dessa maneira de pensar muito pautada pela competição, porque a competição em si só tem valor simbolicamente, a partir das tradições que a gente aprende a cultuar. E tem coisas que não só são esvaziadas simbolicamente, mas são negativas eticamente. Trabalham contra pessoas, contra estruturas que numa sociedade mais ou menos justa, ou que se pretende justa em alguns contextos, a gente pode dizer que valoriza. Eu acho que a Bolívia me ensinou muito sobre esse questionamento possível, sobre esse olhar para aquilo que está colocado como óbvio em termos de valores, em termos de o que você busca, um olhar crítico, um olhar que convoca ao pensamento, que convoca a, será que realmente isso faz sentido? E acho que muitas das coisas que eu aprendi a valorizar ao longo da vida hoje em dia não fazem nenhum sentido. E é difícil para mim entender hoje em dia por que certas coisas são tão valorizadas. Às vezes, ter o maior número de visualizações é o valor em si. Às vezes, ter o maior número na conta bancária é o valor em si. Às vezes, ser o melhor em algo estúpido é algo louvável.
os recordes que são batidos com tanto empenho e que tão pouco contribuem para qualquer coisa. Tem um livro que me foi introduzido pela primeira vez como um livro que produz uma experiência parecida com a de um LSD. Um amigo da Unicamp falou que leu e que ele se sentiu numa grande viagem. O livro se chama A Queda do Céu. É um livro de palavras transcritas de um xamã Yanomami. É uma parceria entre um antropólogo e um xamã. E é um estudo sobre a cultura indígena, sobre a cosmogonia Yanomami. Um livro que eu confesso que não li inteiro, é um livro complexo em algumas partes, denso em algumas partes, distante da linguagem com a qual eu estou acostumado, mas é um livro que vale muito a pena, independente de onde você chegue. Se você se identifica com o meu trabalho e quer contribuir com minha jornada musical, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Me apoiando, você vai receber recompensas semanais e conteúdos exclusivos. Obrigado por me acompanhar, um abraço e até logo.